voltando aqui no canal do Lessa porque o bicho tá pegando. Nesta segunda-feira o clima tá quente devido a essa briga aí pelo Maracanã, Flamengo e Fluminense de um lado, o Vasco do outro. Já foram divulgados aí posicionamentos das duas partes e o Vasco tenta impedir que o termo de permissão de uso seja renovado para a dupla Fla-Flu, o que deve acontecer nesta terça-feira, que é quando mais uma renovação, mais um prazo se encerra em relação a esse assunto. Então, teremos uma terça-feira também provavelmente bem agitada em relação a isso, e eu vou atualizar agora vocês com muitas informações. Fluminense já chegou em Belém para a partida desta terça-feira contra o Paysandu e sem Marcelo. E também informações sobre ingressos. Fluminense e River, mais de 50 mil bilhetes já vendidos. Deixe seu like aqui, não está inscrito no canal do Lessa, então se inscreve aí, é muito importante. Conto muito com vocês, a participação, a ajuda de vocês é fundamental para o crescimento aqui do canal. Então, humildemente, eu te peço que você se inscreva se você não estiver inscrito ainda e deixe seu like, seu comentário aqui também, porque toda ajuda é muito bem-vinda. Vamos lá, para começar, o Fluminense já está em Belém para o jogo desta terça-feira contra o Paysandu. Tem algumas imagens aqui que foram registradas pelas redes sociais do clube, a chegada do Fluminense lá em Belém. O Vitor Mendes que está voltando para casa, né? Vitor Mendes que é paraense, está voltando, portanto, para sua terra, agora defendendo as cores do Fluminense. A chegada do ônibus ao hotel, cerca de 30 pessoas estiveram, mais ou menos 30 torcedores estiveram no hotel, de acordo com relatos do Gustavo Garcia, que é o repórter do GE. Globo, que está lá em Belém, e foi o Gustavo que informou que o Marcelo não viajou com a delegação. A informação que eu tinha até a semana passada, se eu não me engano, na quinta-feira, quinta ou sexta-feira, era de que o Marcelo iria viajar. Naquele momento, iria viajar para esses jogos. Só que ele não jogaria os dois jogos. Eu seria poupado ou contra o Paysandu ou contra o Fortaleza, muito provavelmente. Mas o Gustavo informou que o Marcelo não viajou para Belém. Então, naturalmente, ele ficará fora desses dois jogos, a não ser que ele vá depois sozinho para Fortaleza para enfrentar o Fortaleza. Eu acho difícil, tá? Se ele não viajou com a delegação agora, é porque realmente a comissão técnica não pretende utilizá-lo nessas duas partidas. E aí depois vai vir River Plate. Enfim, talvez aquele problema não seja tão simples quanto parecia. Talvez tenha algo a mais aí que a gente, obviamente, eu vou tentar descobrir para saber a real condição do Marcelo, porque, bom, ele ter sido poupado nesses últimos jogos, ok, mas ele já não enfrentou o Strongest, ele sai no início da partida e não joga contra o Atlético Paranaense, não entra em campo, agora não disputa também esses dois jogos. Enfim, é uma situação que já começa, a América também, uma situação que já começa a preocupar um pouco, pensando inclusive na partida contra o River Plate, que é o jogo mais importante. E outros jogadores também devem ser poupados, caso do Ares, do Ganso, do Felipe Melo, O Gustavo disse que existe essa possibilidade. Realmente a tendência é essa, como a gente imaginava, que o Diniz fosse poupar alguns atletas devido à vantagem que o Fluminense tem 3-0 no placar, e dá para tirar um ou outro jogador mais desgastado e ainda assim mandar a campo um time bastante competitivo, apesar de que, infelizmente, o Fluminense não vai poder contar com o Lelê, obviamente, porque ele já disputou a Copa do Brasil pelo Volta Redonda. Mas prova de que o Marcelo realmente não vai jogar esses jogos é que o Lelê, mesmo sem ter condição de enfrentar o Paysandu, ele viajou, porque contra o Fortaleza, obviamente, ele estará à disposição. Então o Fluminense vai enfrentar o Paysandu na terça, na quarta viaja para já treinar em Fortaleza, pensando no jogo do próximo sábado contra o Tricolor do PC. Vamos aguardar mais informações aí, vou seguir apurando aqui para atualizar vocês sobre qualquer novidade em relação ao time para o jogo de amanhã. Bom, e como a gente imaginava, esse assunto Maracanã ainda vai render muito, porque Flamengo e Fluminense pediram hoje a extinção de uma ação movida pelo Vasco na tentativa, na justiça, claro, na tentativa de evitar a renovação do termo de permissão de uso, TPU, em favor de Flamengo e Fluminense para a continuidade dessa administração provisória do estádio enquanto a licitação de fato não sai do papel. E aí hoje a dupla Fla-Flu entrou
para tentar impedir, ou para tentar anular esse pedido que foi feito pelo Vasco, esse mandato de segurança que foi impetrado pelo Vasco junto contra o governo do estado. E aí depois o governo apresentou alguns argumentos para a renovação do TPU. Além de defender a modalidade da sessão temporária, a Casa Civil do governo afirma que a não celebração do TPU pode provocar fechamento do estádio por tempo indeterminado. E aí a Procuradoria do Governo do Estado ressaltou ainda que a Casa Civil teria que realizar a contratação de 23 tipos de serviços diferentes, de maneira emergencial. Em 29 páginas, os advogados que representam o Flamengo e o Fluminense, auto-intitulados os maiores clubes cariocas do futebol, isso foi um termo que foi utilizado na peça pelos advogados, dizem que o Vasco quer causar prejuízos e transtornos à atual administração do Maracanã e também alegam que o interesse do clube hoje, com 70% de futebol pertencente à SAF, é de potencializar retornos financeiros para essa SAF. É claro que em relação a essa questão do tempo hábil, né, óbvio que a gente está muito em cima, que isso não era para estar sendo resolvido agora. Essa é uma questão que já vem se arrastando e já vem sendo discutida há muito tempo. O Vasco já tinha entrado com essa ação para tentar barrar essa renovação. Só que, novamente, a decisão fica para o dia do encerramento do contrato. É um negócio que não faz o menor sentido também. E aí, nessa peça elaborada pelos advogados de Fluminense e Vasco, eles tratam como exótico compromisso o manifesto do Vasco de ceder o Maracanã em caso de administrar o estádio para a dupla Fla-Flu. Também alegam que realizar chamamento público na véspera do término geraria prejuízos e transtornos para a administração pública de um estado que está em recuperação fiscal. Aí diz aqui, o exótico compromisso mencionado pelo Vasco no item 25 da petição inicial seria cômico, se não fosse trágico. Assumindo traços coloniais, o impetrante deseja mandar e desmandar no Complexo Maracanã, extraindo os benefícios da exploração do estádio e tolerando quase que por graça imperial, isso aqui ficou muito bom, que o Flamengo e Fluminense, os maiores clubes do Rio, os maiores clubes cariocas do futebol, utilizem o complexo desportivo se e quando houver sua aquiescência. Isso aqui, esse negócio dos traços coloniais, isso aqui é a cara do presidente Mário Bittencourt. Não sei se foi escrito por ele, não tem como afirmar isso, mas confesso que isso aqui tem muito a marca registrada do Mário. Mas, enfim, de qualquer forma, é uma petição aí dos dois clubes, de Flamengo e Fluminense. Para a gente, para o torcedor, para quem está de fora, é engraçado, é legal, mas eu não sei como os juízes vão enxergar isso. O que eu quero dizer? Que alguns argumentos me parecem um tanto quanto frágeis para defender essa questão, e eu acho que isso pode dar brecha e talvez de alguma forma fortalecer os argumentos do Vasco. Porque aqui, também no contexto da disputa, a peça inicial de Flamengo e Fluminense diz que os clubes são entidades filantrópicas que têm como finalidade exclusiva a tutela do interesse público na gestão do estádio do Maracanã para a satisfação dos seus torcedores sem a busca desmensurada por lucros. A única e exclusiva preocupação do Vasco com o Complexo Maracanã gravitará em torno da potencialização dos retornos financeiros da 777 Partners, a SAF do Vasco. É claro que Flamengo e Fluminense colocam dinheiro no Maracanã, que é um bem público, para a manutenção desse bem enquanto eles são administradores. Porém, é claro também que Flamengo e Fluminense têm interesses financeiros no Maracanã. É claro que Flamengo e Fluminense querem lotar o Maracanã para, consequentemente, terem lucro nessas operações. O objetivo é esse. Você pode, eventualmente, em algum momento, não ter, mas o objetivo é esse. Então, assim, todo mundo quer ter lucro. Isso é um fato, né? Você está gerindo o equipamento público dessa dimensão, desse tamanho, com um custo monstruoso, é porque aquilo te tem uma serventia muito grande e também porque ele pode te trazer lucro. Ele pode trazer uma série de possibilidades de exploração do que hoje há ali no Maracanã. Né? Você dá um conforto maior ao seu sócio, a possibilidade de mais sócios estarem nos jogos, de exploração dos bares, enfim, com toda a estrutura que hoje há no Maracanã. Então todo mundo quer ter lucro. Então quando você diz que eles só querem o lucro e nós não queremos,
Eu não sei se o juiz vai cair nessa parada, entendeu? Por isso eu tô falando que esses argumentos, na minha visão, pelo menos, eu acho que eles precisariam ser mais sólidos do que... Aí fala que os clubes, por esse tópico, entendem que representam o interesse público de 70% da população do estado do Rio de Janeiro, acomodando, pois, a gestão mais democrática e republicana do Complexo Maracanã. A lógica aí é pensar que Flamengo e Fluminense têm 70% da torcida do estádio, do estado. Mas o Maracanã é um bem público que, entre aspas, pertence a toda a população. Não só quem torce para o futebol. Né? Quando você fala da população do estado do Rio de Janeiro, você está incluindo a todos, e não só quem gosta do futebol. Tem gente que não está nem aí para o futebol, não está nem aí para o Maracanã, não está nem aí para time nenhum. Faz parte também dessa população. Então eu não sei, pra gente aqui é engraçado, a gente vai zoar e tal, pô, traços coloniais e pá, mas eu não sei se essas argumentações elas serão fortes o suficientes para sustentar essa petição, essa medida na justiça. Essa é a minha grande dúvida. E aí, o que me deixa bolado, e essa história já vai começar a encher o saco, é porque os caras são incapazes de sentar e tentar conversar de alguma forma. E aí eu falo de todos os lados. Porque no fim das contas isso interessa a todos os torcedores. Porque beleza, se amanhã o TPU for renovado a favor de Flamengo e Fluminense, o que vai acontecer? Eles vão continuar jogando lá, mas o Vasco vai continuar infernizando, entrando na justiça para ganhar esse direito de jogar lá quando quiser. Então esse problema ele não vai parar por aí. E o Vasco já venceu 2 vezes na justiça. E provavelmente vai continuar ganhando. Porque já tem uma jurisprudência ali. Vai ser difícil não vencer. Então quer dizer, aí vai continuar esse mesmo problema. Flamengo e Fluminense administra o estádio, administra o gramado, melhora o gramado, joga fora. Para o Vasco ir lá e jogar quando quiser. Por isso eu falei que essa licitação ela tem que acontecer de um jeito ou de outro. Porque se os clubes tivessem a mínima capacidade de conversar, poderia-se chegar a uma gestão, a uma administração em que os clubes jogassem ali, porque o Vasco também tem direito de jogar no Maracanã em algum momento, porque é um instrumento público, isso ok, mas não pode ser quando o Vasco quer, e sem o Vasco colocar dinheiro para administrar o estádio e ajudar com os custos do estádio. Então, poderia ser elaborado um modelo em que o Vasco também botasse dinheiro e aí fosse feita uma divisão mínima de jogos em que, sei lá, estou falando por alto aqui, Flamengo e Fluminense vão ter que pegar um de seus jogos e mandar fora. É até uma oportunidade do Fluminense pegar, vamos mandar um jogo em Brasília, vamos mandar um jogo no Espírito Santo, que é onde tem muita torcida do Fluminense, vamos mandar um jogo para outro estádio que tem uma demanda maior, e aí você consegue atender o público off-Rio, mas desde que seja algo planejado e desde que seja algo com a participação efetiva dos clubes também nos custos. Não o Vasco vindo e entrando na aba, entrando no beibão, pegando só o filé mignon e todo mundo roendo o osso. É isso que não pode acontecer. Só que eu não acredito também nessa possibilidade, porque os caras não têm condição de conversar. Repito, acho que não tem santo aí. É óbvio que o que o Vasco faz não é correto, mas Flamengo e Fluminense também não vão conseguir impedir o Vasco de jogar o Maracanã para sempre. Então, alguma decisão terá que ser tomada. Por isso eu estou falando que essa legislação ela tem que sair e algum modelo pensado e algum modelo minimamente planejado precisa ser feito. Não pode ser da maneira como está sendo feito agora. Isso não pode. Não tem cabimento. Não sei o que vocês acham. Eu, pelo menos, estou enxergando a coisa assim. Estou interpretando a coisa dessa maneira. Não sei o que vai acontecer. Alguma decisão vai ser tomada nesta terça-feira. E seja por bem, ou seja a favor de Flamengo e Fluminense ou não, isso precisa ser resolvido de uma vez por todas. Porque ninguém merece a gente ficar nesse rame-rame, porque a discussão às vezes parece que é uma discussão de quinta série. Enche o saco todo mundo. Esses caras têm que sentar na mesa, conversar e encontrar uma solução para isso. Eu, pelo menos, é o sentimento que eu tenho. E só para fechar, mais de 50 mil ingressos foram vendidos para Fluminense e River Plate. Jogo do próximo dia 2 de maio, setor norte disponível. Você que não comprou, corre porque vai acabar. Mais de 50 mil já foram vendidos. Muita gente perguntando, vamos ter 70 mil no Maracanã?
Gente, não vai ter, porque esse público de 70 mil só vai conseguir colocar se for torcida única, porque tem um espaço do visitante, tem um espaço para separar a torcida do visitante, então você não vai conseguir chegar a esse número de 70 mil. Vai chegar mais ou menos, sei lá, ao que o Vasco colocou ontem, com 60 e poucos mil presentes, 60 mil presentes, agora eu não lembro quanto foi, mas talvez algo ali em torno de 60 e pouquinhos mil presentes, não mais do que isso, devido a essa questão de logística ali, de divisão das torcidas no estádio. Beleza? É isso. Qualquer novidade eu volto com mais informações. E claro, pré-jogo aqui no canal do Lessa com todas as informações sobre Fluminense e Paysandu e Fluminense nesta terça-feira. Valeu, galera!